Fica lendo algo, sabe o que é? O que chama atenção? O que lembra vocês? Raiva lembra o quê? Então é uma doença que é bem característica, que ela é principalmente o quê? Com sintomas neurológicos. Esse é o principal fator que a gente fala que tem que conversar sobre raiva. Tá? Os dois temas hoje não tem raiva e tétano, porque são temas que o principal objetivo deles é o quê? A gente fala sobre vacinação, profilaxia, né? E a forma das vacinas vai ser baseada a partir disso aí. São doenças que, quando acometidas, têm uma mortalidade alta. São doenças que, quando a gente vai no tratamento específico, né? A gente vai fazer um tratamento com um controle de dano maior. A raiva da letalidade vem no 100%, né? Não é mais 100%, tivemos alguns casos de cura, mas foram muito poucos registrados no mundo. O tétano tem uma mortalidade um pouco mais baixa, mas mesmo assim é muito alta. Na minha prática, já vi 2 vezes tétano. Agora a raiva não. A gente mandou uma vez para Salvador, um pouco mais, que é referente de infectologia do estado, para foi suspeita. Tá? O paciente ficou como suspeita, não fechou o diagnóstico, mas era uma suspeita bem importante. O paciente abriu na óbita, fez a necrópsia e lá viu que realmente não fechou a primeira biópsia. Mas era um paciente muito sugestivo. Inclusive foi interrogado se não poderia ser. Pela clínica não sugestiva, pela epidemiologia, que é muito importante, tá? Então são doenças que a gente trata 2 pontos iguais também, que é, primeiro ponto, para a gente suspeitar, a gente tem que ter a epidemiologia presente, positiva. Ou seja, tem que ter uma exposição, tem que ter algo que a gente vai falar ali, que vai falar um pouquinho mais à frente, certo? Quando a gente fala de raiva humana, ele é neurotrópico, é uma doença de quase 100% de letalidade. O que ele causa mais, gente? Uma meningoencefalite, tá? Uma inflamação das meninges, é uma encefalite que vai acometendo várias áreas do corpo, pega tronco, pega a região posterior, que começa a ter vários sintomas dos pacientes que vão levar realmente a ter sintomas clássicos que a gente conhece, tá? Para mim, até o sistema nervoso central, pela baía de mielina, tá? Onde tem o trofismo, onde ele é contaminado, ele, a partir dele vai começar a ter essa distribuição pelo corpo até chegar no sistema nervoso central, que é onde vai ocasionar todos os sintomas que a gente conhece, que são clássicos, tá? Rapidamente progressiva e fatal, uma doença que é rápida, tá? Não é rápida de minutos ou horas, né, que a gente faz às vezes. Demora poucos dias de evolução, tá certo? Circulação viral heterogênea em animais. Vários animais, várias formas de circulação ela também tem. Pode ser em cão, pode ser em gato, pode ser em morcego, pode ser em animais, em outros tipos de animais que a gente pode estar aí contaminando, seja boi, seja o que for, tá? Mamíferos principalmente, tá? É uma antropozoonose. Animais é o reservatório, hospedeiro e transmissor, tá? Nós, enquanto humanos, nós somos o quê? Reservatório, hospedeiro e transmissor. Os 3. Nós podemos transmitir também, tá? Isso é um fator importante. Inclusive, nós tivemos 2 casos registrados no mundo de contaminação interhumana, tá? Então é importante falar sobre isso aqui. O homem entra em contato com lambedura ou mordedura de forma acidental. O que é lambedura? Tem uma lesão lá na pele, então vai lá e lambe essa lesão. E essa lesão, ela já está aberta, você tem a contaminação, que é através da saliva do animal, que vai transmitir para o corpo humano, e a gente tem um quadro de contaminação. Felizmente, profilaxia existe e é efetiva. Mas o que é importante saber sobre isso? Quando o paciente chega após mordedura, quando o paciente chega após mordedura, o pessoal se confunde muito com esse ponto aqui. O pessoal acha que tudo é somente mordedura. Às vezes, o desconhecimento da população, principalmente dessa orientação, que o lambedura também entra. Ele me mordeu, então não tem nada. Então, atenção a isso aí, tá certo? E quando você tem uma profilaxia que é existente, quando você faz a vacina, quando você faz um soro, em alguns casos, ela tem uma boa eficiência. E, normalmente, os pacientes não têm contaminação, tá certo? Então, é importante saber isso aqui, quando identificar, quando indicar. Então, é o mais importante pra gente. Dentro da virologia, é uma rapidabilidade que a gente fala, formato de projeto, é mais ou menos assim o formato deles. Gênero de sabidos, que é o que transmite a raiva humana, que é o que a gente tem, que é o maior, que é a questão do maior, que é a saúde pública. É uma espécie de rabivírus, tropismo com o sistema nervoso central, e ele vai sempre se encaminhar para poder ir para onde? O sistema nervoso central, que é o objetivo principal dele. Muito insensível a agentes físicos e químicos, tá certo?
Transmissão, mordedura, arranhadura e lambedura. Arranhadura também entra, tá certo? Reservatórios variados. Século XIX, Pasteur desenvolveu a vacina, que foi quem desenvolveu a vacina, que de fato foi identificado. 1881, isola o vírus a primeira vez. 1885, a aplicação da vacina no primeiro paciente. 1838, a criação do Instituto Pasteur, que é corresponsável da criação da vacina. A família Rhabdolidae possui 3 grupos de genes que infectam mamíferos, tá certo? Qual que é o nosso principal para a nossa aula? É o Lissa-vírus, tá? Que é o que transmite a raiva humana. Mas também nós temos o vesiculovírus, que é o vírus da estomatite vesicular e vírus relacionados, tá certo? Nós temos o efemerovírus, que são vírus de febre efêmera dos bovinos, tá certo? Também pode contaminar humanos, mas não é tão letal igual a raiva. E além desses 3 genes, há outros 3, tá? Quais são? 9 rabdovírus, que infectam peixes, citorrabdovírus e nucleorrabdovírus, que infectam plantas e invertebrados. Para você ver como esse vírus, como ele tem contaminação, inclusive em plantas e animais pequenos, tá? Desde 2015, não se registra raiva humana com variante canina, tá? Sendo variante de morcegos a maior que nós temos. Nossa região tem morcegos, que também são morcegos sanguessugas, que a gente fala. Nossa região tem, tá certo? Então, tenha atenção. Nós tivemos casos recentes de mordedura de um morcego. Tá, como é que a gente percebeu? Estava de noite, assim, batendo como fosse a descrição foi essa. Um animal bateu na pele, como fosse voando, não sabia o que era, e tinha as duas garrinhas do morcego. Esse paciente, a gente fez o paciente, tantas vacinas, quanto imunoglobulina, um paciente que ficou ileso, não teve nenhum sintoma, não teve manifestação. Mas muito provavelmente, se não percebe isso e não vê, chegaria para a gente no estágio final da doença. Tá? A principal etiologia do caso sobrevivente a principal etiologia com o caso sobrevivente de 2017, tá certo? O último caso de sobrevivente que a gente tem registrado, esses dados até desde 2022. Os gêneros Lissa-vírus possuem atualmente 7 espécies distintas, tá certo? Isso aqui é só um fim mesmo, realmente, de conhecimento. Mas pra gente, não vou cobrar isso de vocês, esses detalhes, tá certo? Mas é importante saber que ele tem o quê? Ele tem outras variantes, espécies distintas. Pra gente, muda alguma coisa na questão de profiláxis do tratamento? Não. Tá? Mantém o mesmo tratamento, a mesma propedêutica, que é a vacina e a imunoglobulina, ela abrange todos esses 7 subtipos. Quais são os relatórios? Morcegos, e aqui as minhas cachorrinhas terroristas, eu coloquei para vocês esquecerem isso aqui. Cachorros, que é o principal, tá certo? Essa aqui é terrorista. Come móvel, come tudo. E qual que é o importante para a gente aqui? Gatos também entram, tá certo? Nesse contexto. Mas no nosso contexto hoje, nós temos o quê? Morcegos, que é o principal transmissor e vetor desses 4 pacientes que transmitem raiva, tá certo? Ciclo epidemiológico da raiva, quais são? Existe a raiva urbana, existe a raiva do ciclo silvestre e ciclo rural. O que diferencia um de cada? Raiva urbana são animais de domicílio, cão, gatos. Como é que transmite de cão para cão? Primeiramente na população canina, porém outros animais domésticos urbanos são frequentes infectados. Existem outros animais, tem gente que cria macaco, sagui, tem gente que cria porco. Todos esses animais podem ter sim um quadro de infecção. No ciclo silvestre, existe o aéreo, que é a manutenção do vírus em uma área geográfica, que são morcegos, hematófagos ou não suscetíveis, tá? Que são esses morcegos hematófagos? São aqueles que são o quê? São sanguessugas que mordem, se alimentam de sangue de fato, de todos os animais e humanos também. O morcego transmite o vírus para diferentes espécies de animais domésticos, como bovinos, equinos, caprinos. Tá? Por que entra aqui como bovinos e caprinos, equinos e caprinos, que são como domésticos? Eles classificam assim porque são animais que a gente tem contato direto enquanto ser humano, principalmente em criadores, certo? Ciclo rural, às vezes são animais de produção, que é silvestre, mamífero silvestre terrestre, canídeo silvestre. É feita a contaminação através daí. Então tem que ter bastante atenção. Os animais, geralmente, principalmente animais de produção, quando eles manifestam qualquer sintoma anômalo, ele deve ser isolado e investigado. Tá certo? Por isso tem que ter essa observação que é muito importante. O mais comum para a gente é principalmente o quê? Você. Tá? Que acaba contaminando esses animais. Entre o ciclo que ele está falando, entre a transmissão entre animais silvestres, que ele falou, tem cachorro do mato, raposa que transmite de um para o outro, através de transmissão de saliva, outros canídeos silvestres, guaxinim, mão pelada, cervo, são todos animais que são
o quê? Que eles são vetores, que eles são como reservatório e acabam transmitindo para os animais. Tá certo? E a transmissão para homens e animais domésticos, através do cão, gato, existe também outra transmissão, que é caprinos, bovinos, ovinos, tá certo? Todos eles, se tiver contaminado, a gente vai ter o quê? Transmissão para o humano, tá certo? Entre os animais, geralmente os animais morrem num ciclo muito curto, tá? Mas nesse período de transmissão é onde que é o maior risco para a gente, tá certo? Dentro da patogenia, a gente tem um caminho lentamente até o sistema nervoso central, que eu não falei para vocês, que é o que é mais importante para a gente ver nessa aula, no sentido de parte clínica. A gente geralmente vai identificar essa infecção quando tem o quê? Quando tem sintomas neurológicos. Os sintomas neurológicos são mais brancos, que podem se confundir com outras doenças, tá certo? Então, semelhante a todas as espécies de mamíferos, replica no local da inoculação a replicação, tá, do vírus, inicialmente nas células musculares ou nas células do tecido subepitelial, alcança as terminações nervosas, que a partir dele vai fazer o quê? Período de replicação extraneural, responsável pela incubação relativamente longa da raiva, tá certo? A partir do momento que ele acomete os nervos, ele vai fazer essa replicação extraneural e a partir vai fazer o quê? Nas junções neuromusculares, ligando especificamente ao receptor nicotínico da acetilcolina, o vírus atinge os nervos periféricos, forma centrípeta, sistema nervoso central, segue o fluxo axoplasmático retrógrado e o transporte de célula a célula. Como é que é a nossa forma de transporte dos axônios? Eles são para frente, não são? Como é que é isso? Eles saem do cérebro e vai para onde? Periferia. Tá? A gente tem essa forma de transporte, ele vai ao caminho, o caminho dele sempre está à frente. E o que acontece no vírus da raiva? Ele de forma retrógrada. Tá? O que ele faz? Ele faz o caminho inverso do que o nosso corpo faz. Então ele vai no caminho inverso e a partir de fazer contaminação do sistema nervoso central. Tá certo? Deslocamento de 25 a 50 milímetros dia até o sistema nervoso central. Por isso que a gente vai ver que dependendo de onde for a mordedura ou a lambedura, a gente vai ter uma urgência maior nesses pacientes sem fazer o tratamento. Tá certo? A distribuição não é homogênea no sistema nervoso central. Ele não tem homogeneidade, ele vai para um lugar específico. Ele pode distribuir de várias maneiras, ele pode acometer tronco, pode acometer a região frontal. Ele não tem uma homogeneidade nessa questão da distribuição. A parte para laboratório de diagnóstico varia de espécie para espécie. A região mais atingida são o hipocampo, o tronco cerebral, que é onde geralmente aumenta muito a mortalidade, fazendo todos aqueles sintomas. As células de Purkinje no cerebelo. Geralmente tem mais circulação posterior, tá certo? Sintomas estão associados com a localização anatômica no cérebro, intensa replicação do sistema nervoso central, direção centrífuga através do sistema nervoso periférico e autônomo para diferentes órgãos, ele falou, pulmão, coração, rins, bexiga, útero, testículo, folículo, etc. Ou seja, chegou lá e também vai para outras partes causando contaminação, tá certo? Causando lesão desses órgãos. Terminações nervosas sensoriais no subcutâneo da cabeça e do pescoço, presença de antígeno viral. Então a gente começa o quê? Das glândulas salivares, a gente também começa a fazer o quê? Transmissão. A gente faz biópsias dessa região, que é o diagnóstico antemortem, que pode tem um lipode exarretina e no epitélio da córnea, que a gente consegue o quê? Fazer o diagnóstico. Faz um raspado da córnea mesmo, a gente consegue ter o diagnóstico a partir daí, avaliando o histopatológico. Tá certo? Mas existe um patológico, isso aqui é muito comum, que é o que mais cai em prova, em residência, que vocês mais têm que saber, o que mais se questiona e pergunta da parte realmente de patogenia é o quê? São os corpúsculos de Neigre, que a gente avalia o quê? Do histopatológico, tá certo? São características o quê? Que é como se fosse um quadro celular com hiperpigmentação periférica, tá? A ausência não invalida o diagnóstico, eu digo a vocês. Porque o que pode acontecer? Às vezes ele não pode estar nessa fase que aparece o corpúsculo, tá certo? Período de incubação é de 20 a 90 dias, tá certo? Podendo durar até 19 anos. Isso aqui está na literatura, mas é muito pouco especificado. O período de transmissão é de 2 a 4 dias antes dos sintomas até a morte do animal, tá? Então esse é o quê? É onde a gente tem um período de transmissão. Ele está contaminado com o vírus da raiva, mas não tem nenhum sintoma, o animal não manifesta nada. Então, se não tem 2 a 4 dias do paciente morrer, você tem que observar o quê? Já viu aquela história aqui? O animal teve mordedura, tem que ficar observando ele por 10 dias. Já viu essa frase? Sim. Porque, neste período, se o cachorro morrer,
a gente vai ter o quê? Vai ter que fazer vacina, vai ter que fazer a defesa do caso até desenvolvimento. Por isso tem que ter esse cuidado ao investigar o seu paciente. Você vai perguntar o quê? Seu cão é conhecido? É seu? É de algum vizinho? Ele está preso? Ele fugiu? Para a gente vai fazer muita diferença a questão do quê? Do tratamento. Tá certo? Professor, esses compostos que estão contendo quais células solares? Salivares. Você pode também pegar da córnea, raspado da córnea, você consegue ver. Tá? Para a gente, assim, de maneira geral, a gente consegue avaliar somente. Isso aqui é mais diagnóstico pós-morte. Tá? A gente consegue fazer essa avaliação. Os pacientes, geralmente, quando chegam nessa fase sintomática, a mortalidade dele é 100%. Então, a gente não tem. Até a gente conseguir fazer esse raspado, conseguir fazer tudo, o paciente chega muito sintomático, no sistema neurológico, e consegue fazer diagnóstico. É mais diagnóstico clínico mesmo, tá? E outras formas também de diagnosticar. A transmissão é o quê? Por mordedura, arranhadura e lambedura. O mais comum, que é depósito de saliva em pele ou mucosa, lambedura de mucosa, também bocas, olhos, região de contaminação também pode fazer o quê? Porque tem a transmissão desse vírus, tá certo? Mais finas e friáveis, regiões de pele mais finas e friáveis, pode ter contaminação, tem que tomar cuidado, ver se tem o quê? Violação da pele. Arranhadura por unha, lambe e se profunda, ou seja, o vírus transmite a partir daí, tá certo? Pela via respiratória também, na lesão de aerosóis. Tem 2 relatos de caverna laboratório com proteção individual EPI e EPC coletivo, sempre tem que fazer o quê? Essa proteção. A gente está estudando o vírus da raiva, tem que ter esse quadro de usar EPIs, tá? Voo para cavernas, regiões que tem morcegos, regiões que tem um risco de ter contaminação com a raiva, o que a gente deve fazer? Usar EPI preferencialmente, tá certo? Mas quem usa? Ninguém praticamente. Tá? Então o risco é muito aumentado por a contaminação. E zoofilia, vocês sabem o que é zoofilia, né? Cão e cabra. Tá? Interhumana, na Etiópia nós tivemos 2 casos, que vou contar para vocês, que foi mãe com mordedura em dedo de mão pelo filho que faleceu de raiva, tá? E o filho que beijou na boca repetida vez da mãe. Foram 2 casos que tiveram contaminação interhumana, tá? Como é que a gente sabe isso? A mãe não foi mordida, não teve contato com o animal, não teve contato com o morcego, e descobriram que a partir da criança que contaminou a raiva após a mordedura, a mãe contaminou. Foi que eles confirmaram esse caso de contaminação interhumana. Então a gente também é o quê? É um transmissor, tá certo? Os comunicantes devem ser avaliados individualmente. Qualquer pessoa que teve contato com um paciente com raiva deve ser avaliado individualmente para investigar se teve algum risco de contaminação. Tá? É muito importante isso, essa investigação. O transplante de córnea de órgãos, a gente deve fazer profilaxia para exposição para esses pacientes, principalmente pacientes que têm fator de risco, tá certo? Tem que ter atenção nisso aqui. Os casos de raiva no Brasil, a maioria são convulsivos, tá certo? Os últimos casos no Brasil são registrados convulsivos. Inclusive, o Ministério da OMS, eles querem conseguir uma erradicação total dos casos com caninos, com canídeos, com gatos. Por quê? São coisas que a gente consegue controlar muito mais do que morcegos, isso é muito mais complexo, tá certo? A questão de uma tabela teve a questão dos últimos casos, Ceará, Roraima, na Bahia teve Paramirim, tá? A gente teve esses casos em 2017, foram poucos casos confirmados de fato. E não falei para vocês, é 0 metro de raivas por cães, tá certo? 59 mil óbitos em 2018 por raiva no mundo. No mundo a maioria é através dos cães. Ásia, África e comunidades rurais são mais comuns que acontece, tá certo? O que é importante saber aqui da questão dos cães? Qual é o nosso problema maior? Quantos lugares você vão na rua? Tem 10, 20 cachorros na rua. Tá? Então essa questão da gente ter esse controle de animais, a gente ter um controle de animais soltos, a gente consegue o quê? Fazer o controle das doenças. Tá? Através de o quê? A melhor prevenção que tem é justamente o quê? Esse controle de população animal na rua. Tá? Nós temos um problema muito grande, que é um ciclo ali que é complexo. Os animais ficam soltos, se reproduzem, o que eram 10 viram 30, o que eram 30 viram 90, e assim vai. E tem que ser um controle do quê? Geralmente os municípios, o estado de maneira geral, eles negligenciam muito, tá certo? Então é importante ter essa questão de controle. Inclusive em alguns estados, teve até uma polêmica, eu não lembro qual foi o estado, mas foi no Sudeste, em São Paulo, acho. E teve uma cidade que começou a questão de eutanásia de alguns animais, não sei se vocês viram isso. De animais de rua que não tinham certa idade, que não tinham mais, e gerou uma polêmica absurda. Mas antes de pensar em eutanásia, tem que fazer esse controle populacional, existem outras maneiras de fazer, castração, uma série de outras coisas que a gente consegue fazer para conseguir fazer esse controle animal, tá certo?
Dentro do quadro clínico, pessoal, que é o mais importante para a gente saber é o quê? É o período prodrômico, que é de 2 a 10 dias, que são sintomas inespecíficos. Aqui pode ser um monte de coisa. O que dá febre? Muitas coisas. O que dá tontura? Muitas coisas. Mal-estar, dores no corpo, linfadenopatia, muitas coisas que podem dar todos os diagnósticos. Desde sintomas inflamatórios infecciosos até neoplasias. Então a gente tem que ter, essa fase é muito complexa, porque a gente ainda tem uns sintomas inespecíficos. Quando começa a aparecer sintomas neurológicos, já começa a acender um alerta. Parestesia, paresia, paralisia flácida, tá? Alguns casos se confundem com o guilhão da rede, por exemplo, uma paralisia flácida dos inferiores. Mas aí você é o quê? Que tem os sintomas a mais que tem que avaliar com esse paciente, que é a forma que ele se manifesta, tá certo? Começa geralmente como, gente? Com uma parestesia, diminuição de sensibilidade. O paciente fica com menos sensibilidade local, começa a perder a força, até que realmente tem uma paralisia flácida, que é o quê? Uma reflexia. Por quê? Eutrofismo do vírus com o sistema nervoso central, tá certo? Periférico depois central. Pode ter dor de garganta, disfagia, rinophagia, dificuldade de engolir, cialorreia, tosse seca, ronquidão, pigarro, anorexia, náusea, vômito abdominal, vaga difusa, obstipação intestinal, diarreia, disteria, febre sintolentos, hemorragia digestiva, pode ter surdez, diplopia, nistagmo, desnotúrbio, estrabismo, retenção em incontinência urinária, priapismo, acompanhamento de libido, alteração de comportamento e personalidade. Pode ter uma série de sintomas aí inespecíficos que podem acometer esse paciente. Pode ser associado a vários ou iniciar com uma febre, depois uma parestesia, uma paresia. Então, dependendo do que for, é muito complexa essa fase inicial de conseguir pensar em raiva. Ainda mais pensando nos casos que nós temos no país, que são pouquíssimos. Tá? Segundo período do estado, que é a fase neurológica, que de 2 a 7 dias pode acometer, que é a excitação intensa, crises convulsivas, aerofobia, hidrofobia, paralisias progressivas. Tá? Que acontece muito nesses pacientes. Ansiedade, nervosismo, insônia, apreensão, agitação. Tem vídeos na internet, se vocês chegaram a ver, que o paciente fica sentando, levantando, coça a cabeça, deita, levanta, empurra alguém, nega uma coisa, tira o acesso. Então são pacientes que estão com agitação extrema, tá? Agressividade, depressão, exacerbação das características próprias de personalidade. Ele é um cara tranquilo, que nunca brigou na vida e começa a xingar os outros, começa a querer agredir. Pessoas agressivas ficam mais irritadíssimas, tímidas, ficam mais deprimidas. Exacerbam os sintomas que o paciente tem. Hidrofobia, aerofobia, fotofobia. Isso aqui é o mais clássico. O paciente, você dá água para ele, na hora que ele vai engolir, ele começa a tremer, ele cospe, ele faz espasmo esofagiano. Tá? Justamente pela questão das lesões dos nervos periféricos. Hiperventilação, hipersensibilização, hipoxia, afasia, incoordenação e rigidez de nuca, sintomas menígeos pode acontecer também. Hiperacusia, hiperosmia, espasmos faríngeos, confusão, delírio, alucinações, hiperatividade, espasmos ou convulsões locais generalizadas. Ou seja, pode ter qualquer sinal neurológico de qualquer doença. Mas o que é mais clássico para a gente? Sempre quando vocês forem ver, na vida real, claro que não vai ser sempre assim. Mas quando vocês forem ver prova, em questão de residência, de maneira geral, para qualquer discussão, quando vamos falar de raiva, a gente vai ter esses 3 sintomas principais: hidrofobia, aerofobia e fotofobia. Ele fica no ambiente escuro. Você assopra, ele joga o ventilador nele, ele corre, ele se esconde. Justamente pela sensibilidade nervosa periférica. Tá? Continua na fase neurológica, tem a parestesia, depois uma paresia, dormência, fraqueza, cansaço, perda completa do plano muscular, que é uma paralisia realmente. Ele perde o tônus, destrói o nervo periférico desse paciente. Dores vagas no abdômen, extensão abdominal, úlceras esofagianas, hematemes, heterorragia, hidroparalisia, pancreatite, o paciente coma e óbito. Tá? Por que os pacientes, a maioria das vezes, ele acaba o quê? Que ele fica, quando ele busca sobreviver, ele está o quê? Sequelados. Por quê? Ele está destruindo o nervo periférico. O paciente fica acamado, o paciente fica sequelado, o paciente ele fica o quê? Dentro de um quadro realmente de sequela muito grave. Então, por isso que a questão, mesmo com a sobrevivência dos pacientes, a sequela, o paciente fica realmente incapacitado. Mas, grande parte, quase sempre dos casos, óbvio. Justamente pelo quê? Quando a gente pensa, quando a gente identifica, quando a gente encontra esse quadro, a gente vai fazer o quê? A gente já não tem mais o que falar, muito o que ser feito. Porque não existe tratamento específico, mas profilaxia. Certo? Dentro do diagnóstico tem que ter o quê? História epidemiológica positiva. O que é isso?
Eu tenho que ter lambedura, mordedura, contato com o animal. Eu tenho que ter algo que me pense em pensar em raiva. Por quê? Muitas outras coisas podem dar os sintomas que a gente está falando. Se a gente não tem epidemiologia positiva, eu vou pensar em raiva? Sim ou não? Não, não vou pensar em raiva. De jeito nenhum. Tá? Então eu vou pensar em outras causas. Mas eu tenho que ter uma epidemiologia positiva e a primeira suspeita vai ser, mesmo com sintomas que podem ser outras coisas, raiva. Associada a chaves clínicos, tem que ter uma suspeição diagnóstica, suspeição clínica, sintomas que surgiram que esse paciente tenha raiva. Tá? Como é que é a detecção? IFD, que é a imunofluorescência direta, que a gente vai fazer o quê? A partir desse paciente, decálculos de células da córnea, que é o córnea teste, que eu falei para vocês, biópsia da pele do couro cabeludo da região occipital, que é mais vascularizada. A gente vai pegar uma biópsia dessa região e fazer, tá? Outra área que a gente pode fazer também é justamente aí, a biópsia do couro cabeludo. Amostra de saliva, líquido cefalorraquídeo para PCR, fazer um PCR para saber se realmente tem. Qual que é o problema, gente? Não são exames rápidos de serem feitos. Não é amplamente disponível, tá? Só temos em Salvador, por exemplo, um pouco mais disponibilidade dos exames, para fazer PCR, fazer todos os exames, tá? Então, se a gente não identifica rápido, não transfere rápido, a mortalidade é o 100% mesmo, tá? Inclusões citoplasmáticas eosinofílicas, o composto de Negri, que eu falei para vocês, negrito, constitui o principal achado patológico da raiva, que é ausente em 20% dos casos, tá? Mas sempre que a gente tiver esse quadro, com essa descrição, através da histopatológica, tem que pensar em raiva, certo? Que é patopneumônico, ok? Tratamento. Não há tratamento comprovadamente eficaz. Existe medicação, existe antibiótico, eu faço a vacina, o que eu faço? Não existe tratamento comprovadamente eficaz, tá certo? Poucos pacientes sobreviveram à doença, a maioria com sequelas graves, como eu falei para vocês. De 1970 a 2003, existe história de 5 sobreviventes, tá? Ou seja, pouquíssimo. Em 2004, um relato de um paciente que foi exposto ao morcego dos Estados Unidos e contraiu raiva. Esse paciente foi submetido a tratamento à base de quê? De antivirais inespecíficos, indução ao coma, também, denominado pelo protocolo Milwaukee, e sobreviveu sem receber vacina ou soro. O que fizeram com esse paciente? Sedaram ele, induziram o coma e usaram diversas terapias antirretrovirais. Não tem um protocolo definido para isso, mas nesse caso teve uma boa resposta. Tá certo? É tanto que eu procurei para falar de antirretrovirais e não achei muito bem descrito. Achei no caso o descrito de um, descrição de um, depois de outro, não ficou muito bem claro, por isso eu coloquei para vocês. Tá certo? Mas não é um protocolo, é uma tentativa. Tá certo? O mais importante para a gente é o quê? Profilaxias. Até aqui pegaram, gente? Tá rápido demais? Como é que tá? Vamos agora, tentar vocês. Existe a pré-exposição. O que é isso? Que é a pré que a gente fala. Que é o paciente de quê? Veterinários e pessoas expostas. Aquele trabalhador rural, aquele cara que trabalha com animais expostos, que tem um risco. Eles são o quê? Depende de acidente, se é leve ou grave, a gente tem que avaliar. Mas esses pacientes essas pessoas são candidatas à profilaxia pré-exposição. Pós-exposição. Animal envolvido, cão, gato, morcego, outros são conhecidos, desconhecidos, tem que avaliar isso aqui. Tá certo? Sem fazer o quê? Vacina ou imunoglobulina. É o que nós temos. Mas é tratamento, gente? Não. É o quê? Profilaxia. Profilaxia com a vacina, que é de cultivo celular. Excelente resposta, é segura e praticamente isenta de risco. Tem pouco risco, é uma vacina que não causa sintomas, fácil administração, é amplamente disponível, entre aspas, nós tivemos desabastecimento no último ano. Desde 2016, foi o principal que a gente teve, o Ministério da Saúde e o Serviço do Pasteur preconizaram para a profilaxia de pós-exposição a implantação de esquema de 4 doses para a vacina de rábica humana, podendo ser aplicada via intramuscular ou intradérmico. Antigamente a gente fazia 5 doses. Quais eram essas doses? 0, 3, 7, 14 e 21. A gente não toma mais a última dose. A gente toma somente 4 doses. Mas por quê? Foi visto que a 5ª dose não tinha tanto benefício, que os pacientes respondiam bem a 4 doses, e a gente tem outro problema que é o quê? Desabastecimento. Tá? Que é o que é mais importante para a gente. E recomendo manter para todas as doses a mesma via de aplicação da primeira dose. Sendo vaso lateral direito, você vaso lateral direito, vaso lateral direito, 0, 3, 7, 14. Tá certo?
A dose é o quê? 0,5 ml da solução. Tá bom? Então tem que fazer a administração correta? Tem. Tem que ter endereço desse paciente, tem que saber onde ele mora de fato, tem que orientar bem o risco, que não adianta tomar 2 doses, não adianta. Passou do dia, você perdeu praticamente a eficácia da medicação, você não tem mais como garantir isso. Então é importante esse controle, tá certo? Então o paciente, se não for no horário marcado, tem que fazer busca ativa, tá bom? O soro antirrábico, que é a profilaxia com imunoglobulina, tem 3, que é o SAR, que é o soro antirrábico, imunoglobulina humana antirrábica, que é o IgH-AR. A dose da imunoglobulina humana é 20 unidades de quilo de peso. E a do SAR é 40 unidades de quilo de peso, tá bom? Que é a dose do paciente. Aplicar preferencialmente na porta de entrada ou da prendedura. O que é isso? Mordeu no braço. O que vocês vão fazer? Vocês vão pegar essa dose que você vai calcular lá, sei lá, passa 10 quilos. 200 unidades o paciente vai ter que aplicar. Você vai pegar essas 200 unidades, vai distribuir em volta da lesão. Vocês vão aplicar em volta da lesão, infiltrar em volta da lesão. Não é somente aplicar no local só, tá certo? Foi lambedura, agora por exemplo, lambedura de face, não vai aplicar na boca. Você pode aplicar por exemplo, no braço lateral. Mas se é mordedura, arranhadura ou lambedura de alguma lesão, você vai pegar, vai ter um corte. Você vai pegar essa quantidade que você vai ter de imunoglobulina, você vai distribuir em volta da lesão. Preferencialmente para quê? Para que você cubra toda a área em volta, tá certo? Essa é a forma de administração. Vacina, vaso lateral, por exemplo. Você vai usar imunoglobulina em infiltração em volta da lesão. Entenderam? Isso é muito importante você saber, tá? Porque vai chegar para vocês uma UPA, vai chegar para vocês na unidade básica de saúde e vocês vão ter que saber o que fazer. Tá certo? Então já sabe, não é aplicar tudo no mesmo lugar. Se é uma lesão, vai aplicar a infiltração em volta da lesão. Tá certo? Profissões com alto risco, que é a PrEP, que é para a raiva, antes da exposição, 2 doses, 0 e 7 dias. Tá certo? Que já fez a exposição dos pacientes. Risco de exposição permanente ao risco, a gente tem que avaliar sempre a necessidade de fazer ou não. Eu não tenho como ficar fazendo continuamente uma profilaxia para esses pacientes. Tá certo? Então, dependendo do caso, a gente faz essa profilaxia, dependendo do caso. Você tem um caso de raiva na sua clínica veterinária com o paciente. Vale a pena fazer a profilaxia? Com certeza. Tá? Ele vai para fazer um trabalho numa fazenda com gatos de corte. Vai ter contato com vários animais. Vale a pena fazer? Vale a pena fazer. Então, nessa situação, a gente considera. Mas mesmo assim, é muito controverso, porque a gente tem um desabastecimento enorme de vacina. Tá? Então tem que ter um caso claro para a gente conseguir fazer essa indicação. Certo? A profilaxia você tem que tomar a primeira dose. Quando você toma a segunda, você tem um tempo de 7 a 14 dias depois. Mas é isso, então não tem exposição, você vai exposto ao paciente. Você vai tomar agora e vai daqui a um mês. Entendeu? Cada um tem uma resposta duradoura. Como é que é desse? Ela tem uma, no caso da profilaxia, quando é que é indicada, principalmente, desse plano do Ministério da Saúde. Que ele fala que você vai fazer a exposição naquele momento, tá? Mas ela não tem uma, como você falou, não é duradoura, não é de anos que a gente consegue fazer. Você for lá, o paciente tomou a vacina pré-exposição, aconteceu um acidente, beleza, está tudo isso. A dependendo se é uma mordedura grave, se é um quadro grave, a gente vai fazer a infiltração de imunoglobulina mesmo assim, tá? O que acontece nesses pacientes? A gente vai ter que avaliar sempre o quê? Se o paciente não é uma exposição continuamente, aquele cara que estava na veterinária, eu vou lá tomar vacina de raiva e ponto. Não tem uma profilaxia estendida, entendeu? Aconteceu acidente, ele vai ser tratado com um sexto momento, tá certo? Para a gente, de maneira geral, gente, isso aqui não chega. Não chega, é muito difícil chegar, tá? Se for ter uma indicação muito clara, para a gente é mais do que isso aqui. Isso e isso, tá? Então, se você for estudar, fazer prova, fazer questão para poder usar isso aqui. Vai cair sempre isso aqui. As doses, como é que aplica, como é que faz, tá? A questão da imunoglobulina, às vezes não cobra nem dose, mas cobra como é que você deve fazer a distribuição da vacina, da imunoglobulina, mas sempre cobra para vocês. Tá? A PrEP, então, vai ser diferente da vacina. Isso. É a vacina. Só que você não vai usar é só que o paciente vai comer. Eu falei, o cara vai fazer um trabalho numa fazenda grande. Ele quer fazer essa profilaxia, ele faz esse trabalho, pelo risco.
Ele vai lá e faz essa prova assim, D0, D0, D5. Entendeu? Mas não é para todo mundo que faz. Na prática é muito legal. Tem as campanhas aí que faz para veterinários, que faz para os que garantem um tempo de proteção, mas devido ao desabastecimento, eles não vêm sendo mais feitos. Tá? Então você vai o quê? Tratamento mesmo. Acabou. Teve um tempo que acabou. Acabou. Quem tinha estoque? É por questão de esportivo, dificuldade de fabricação. Porque naquela época que era pela pandemia também, teve até aquele desabastecimento de contraste, então agora é ligado à China. Aí tem o desabastecimento geral. Tá? A maioria sim. O contraste deu uma época, não sei se você lembra disso. Se você não lembrar, você não trabalhava na época, mas teve época que ele ficou sem contraste. A gente tinha contraste. Para fazer uma tomografia de contraste, hemodinâmica, fazer cateterismo cardíaco, fazer. Muito fácil de perder a perna, porque não podia fazer a arteriografia, por exemplo. Fazer a arteriografia mínima só para saber onde vai voltar. A gente exporta o princípio ativo e a gente importa o produto. A gente é um dos maiores exportadores de princípio ativo, de ouro, de um monte de coisa aí. Como é aquele negócio lá, que fala para pegar até a bomba lá. É esse nome. Esqueci o nome. A gente é muito exportador, a gente trabalha muito pouco nos nossos produtos, então por isso que é muito complexo. É complicado também falar. Paguei meu imposto de renda, tô muito pouco. Prepare, menina. A gente já paga PJ, não tem que pagar a pessoa física, viu? Eu não sei como é que as pessoas vivem com salário. Porque meu amigo, é fácil. Vamos lá. Dentro dos acidentes, gente, o que é importante a gente falar? A gente saber, tá certo? Isso aqui é o mais importante. A gente tem que classificar esse paciente como leve ou grave. É o mais importante. Por quê? Muda a conduta. Tá certo? Leve. Ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e membros, exceto em mãos e polpas digitais em pontos dos pés. Contendo esses três lugares é grave. Tá? Podem acontecer em decorrência de mordeduras ou arranhaduras causadas por unha ou dente do animal. Lambedura de pele com lesões superficiais. Lambedura de pele íntegra não é lesão. Tá certo? Não é considerado como uma questão de vetor de transmissão. Ok? Entenderam? Ferimentos superficiais, pouco extensos, geralmente únicos, em tronco e membros, exceto mãos, polpas digitais e pontos dos pés. Tá certo? Isso aqui é muito importante. Grave. Ferimentos na cabeça, face, pescoço, mãos, polpas digitais e o ponto do pé. Ferimentos profundos, múltiplos ou extensos, em qualquer região do corpo. Lambedura de mucosa, lambedura de pele, onde existe lesão grave. Ferimentos profundos causados por unha de animal. Isso aqui o quê? São considerados ferimentos graves. Quando é grave, para a gente muda a conduta? Muda. Tá? Animais domiciliares, que são mais animais que silvestres, animais de morcegos, que são sempre que tem que fazer profilaxia, sempre é considerado caso grave. Então o quê? Mamíferos silvestres, animais como morcegos, qualquer espécie, mico, sagui, sonim, macacos, raposos, guaxinins, coatis, quilombados, capivaras, cachorros do maço, javalis, entre outros, devem ser classificados como animais de risco, mesmo que domiciliados, haja visto aqui. Esses animais, a patologia da raiva não é bem conhecida. Então, se nós temos esses pacientes, esses animais aqui, nós vamos ter que considerar como grave. Tá certo? Foi mordido por um sagui. Ah, mas só arranhou leve. É o quê? Grave. Esses bichinhos, quando vocês verem na história desses bichinhos lá quietinhos, eles dão cachaça, latinha. É verdade. O animal fica murcho. Eles atacam mesmo. Realmente eles são animais muito dóceis, não. Você vê aqueles maiorzinhos, né? Então, esses animais, o que acontece? Se um é cachorro e gato, o resto do que você tiver com mordedura, ou lambedura, ou lesão, o que ele vai fazer? Considerar grave. Tá certo? Entender essa parte, gente, que é muito importante. Sim ou não? Sim. Eu estou fingindo que estou entendendo? Domiciliares. Esses são os silvestres. Você tem pouco em casa.
Peixe tem pouco em casa, sabia? Tem gente que tem saguiço em macacos raposos. Esses animais, mesmo domiciliados, eles são sempre gratos. Cachorro e gato não. Cachorro e gato a gente entra. A gente vai observar aqueles 10 dias que a gente fala. Se não morrer, não manifestar sintomas, eles seguem. É o que muda pra gente, vou falar aqui à frente. Certo? Vamos lá. Tem uma nota técnica, gente, profilaxia. Tem a nota técnica de profilaxia. Queda da produção mundial de vacina hemoglobina, que eu falei para vocês, tá certo? Mudança de perfil, a maioria dos casos são o quê? Silvestres. Então começou a segurar mais a questão das vacinas, teve essa nota técnica que mudou isso aqui pra gente em 2022. Queda importante dos casos em cães, tá certo? Então eu falei, desde 2014 não tem nenhum caso registrado de cão contaminando. Redução da quantidade de doses vacinais, tá? Teve essa redução, de 5 foi para 4 doses, tá certo? Sempre lavar o local com água e sabão. Antes de você pensar em vacina, hemoglobina, lavar o local com água e sabão. O quanto antes. Tá certo? Isso é muito importante. Ele não fala de álcool, ele não fala de vacina, ele fala de água e sabão mesmo, para você lavar. Tá certo? Então, contato indireto. Não se aplica, não se indica profilaxia. Tá? O que é contato indireto? Tocar ou dar de comer para animais. Se tocou no animal, vou pegar raiva. Lambedura de pele íntegra, contato de pele íntegra, sem ser com secreção ou excreção de animal, ainda que raivoso ou de caso humano. Não tem lesão, não caiu na minha boca, no meu olho, foi na minha mão tem nenhuma lesão. Eu não preciso falar de profilaxia, tá? É um contato indireto. Tipo de exposição: animal passivo de observação por necessidades de raiva. O animal não passivo de observação por 10 dias ou com cidade de raiva. Tá? Mas de qualquer maneira, o quê? Se não é contato direto, não faz profilaxia. Tá certo? Isso é o mais importante pra gente desse quadro. Certo? Independente do que seja. Não indico profilaxia, não indico profilaxia, não indico profilaxia. Tá certo? Indireto, não indico. Porque é indireto, isso aqui que eu vou fazer pra vocês. Tá bom? Ah, eu fiz um carinho no animal e tem raiva. Não é contato direto. E chega para vocês, eu acredito que não pense que não, chega para vocês tipo de casa, tá certo? Agora vamos lá. Acidentes leves, que é o que é importante pra gente. Experimento superficial no tronco ou nos membros exceto mãos e pés, lambedura das vezes superficiais, é o que acidente leve. Consigo observar o animal? Sim ou não? Sim. Então, lavar com água e sabão, não indicar profilaxia no primeiro momento. O que nós vamos fazer? Manter o animal em observação por 10 dias. Se o animal permanecer vivo e saudável, vida que segue, não faz mais nada, tá certo? Se encerra o caso. Se morrer, desaparecer ou apresentar sinais de raiva, indicar as vacinas 0, 3, 7, 14. Entenderam? O animal, você está vendo o animal 10 dias, o animal manifestou nenhum sintoma de raiva, o animal está sadio, o animal está normal, não teve nada, não faz nada. O animal sumiu, apresentou sintomas de raiva, tá certo? A gente ou morreu, por qualquer motivo, pode atropelar. Considera morte. Eu não sei se ele vai manifestar ou não depois disso aí. Mas fazer o quê? Vacina. Ah, o animal estava lá no terceiro dia para atropelado e morreu. Vacina. Tá certo? A gente não sabe como é que manifesta esse animal. Não observei 10 dias, vacina. Não consigo. Você está andando na rua de moto e o cachorro lá e morre sua perna. Lavar com água e sabão, sempre indicar profilaxia com vacina. 0, 3, 7, 14. Tá certo? Equinos, bovinos, lavar com água e sabão. Sempre indicar profilaxia com vacina. Tá certo? Morcegos, lavar com água e sabão. Profilaxia com vacinas e soro. Tá certo? Os outros é somente o que? Vacina. Tá certo? Se é morcego, sempre vacina e soro. Esse é de segundo o Ministério da Saúde. Entenderam? Leves, graves, já muda pra gente algumas coisas. Mas de maneira geral o quê? É grave. O que é grave? Ferimento nas mucosas, no segmento cefálico, nas mãos, nos pés, ferimentos múltiplos ou extensos em qualquer região do corpo, ferimento profundo, mesmo de puntiforme, lambedura de lesões profundas ou mucosas, mesmo que intactas,
Ferimento causado por mamíferos silvestres são considerados o quê? Graves. Consigo observar lavar com água e sabão. Isso é o quê? Para cães e gatos. Lembra vocês, certo? Cão e gato. Os demais é o quê? Grave. Não indicar profilaxia, manter o animal observação, a mesma coisa do anterior. Mas o que muda? No leve a gente não faz o quê? Soro. No grave o que a gente faz? Soro. Mas é a mesma coisa, observar 10 dias, ele mais sumiu, morreu, apresentação de raiva, vacina e soro. Certo? Não consigo observar, mesma coisa, vacina e o quê? Soro. Bovinos, equinos e os demais, morcego não muda pra gente, porque a gente vai fazer a mesma coisa, vai ser vacina e soro. E bovinos a mesma coisa, o que muda? Calida vacina, 0, 3, 7, 14, soro. Entenderam a diferença? Leve, você só vai usar soro quando? Morcego. Grave. 2 pontos. Posso observar ou não? Observo, 10 dias, sumiu, morreu, apretou raiva, vacina e soro. Não consigo observar, vacina e soro. Bovinos e equinos, vacina e soro. Entenderam? Só utilizamos soro em casos graves. Certo? Entenderam? Grave, já é grave. Você já considera grave sim. Então vai ser sempre vacina e soro. O que muda? Vacina, morcego, vacina e soro. Vai ter que nem no lado, né? Ele já é a mesma conduta. Os outros, o que muda? Leve, só vacina. Grave, vacina e soro. É isso que muda. Tá? E isso cai em prova. Em todo tipo de prova que for fazer, cai em raiva, eles cobram isso aqui. Para a vida, para a sua prática, eu vou trabalhar numa UPA, PSE, quem for, o que aparece para vocês? Isso aqui. O que muda desfecho, o que muda a conduta, o que muda sobrevida, que reduz mortalidade, que evita a morte, é o quê? É isso aqui. Você tem que dominar isso aqui, saber como é que faz. Tá certo? Entenderam? O mais importante para vocês é aqui. Ah, chegou lá, desse jeito aqui, você tem muito o que fazer. Agora, chegou desse jeito, chegou o paciente com esse mordedor. Se você não fizer a conduta correta, não fizer a orientação correta, você está negligenciando o seu paciente. Tá certo? Então isso é importante. Se o paciente morrer, a culpa é de quem? E quem atendeu, exatamente. Eu já falei para vocês que também tem um CRM, a gente tem autorização para matar. Já falei para vocês? Isso é uma frase dura, mas é real. CRM mata mais que arma. Você fez a cara assim? Quantas pessoas estão aí que você sabe que não foi bem preparado, não estudou, não fez nada, deixa passar um paciente numa situação como essa, não trata adequadamente, o paciente volta com raiva. A culpa é de quem? Quer atender o paciente. O paciente chega com um quadro clínico, você não avalia direito, você não sabe o que o paciente tem, você não investiu no paciente, o paciente chega e morre pelo que você não avalia direito. A culpa é de quem? É isso que eu falo para vocês. Bote isso na mente de vocês se vocês entendem a responsabilidade que é com o CRM. Tá certo? Isso que ele falou uma vez com um professor. Eu fiquei puto depois pra mim. Você está tirando na minha cara? Agora eu não formei, eu falei, não estava certo. Então atenção, gente, tá certo? Entenderam? Vão ler depois, vão pegar mais. Mas isso aqui sim se de forma regular. Porque chega muito. Às vezes o paciente chega, não tem nada disso aqui, tem um contato indireto e uma briga para conseguir fazer vacina, segurar aquele fulano para conseguir fazer vacina, soro. Então avalie o seu paciente. Até despie ele, se for possível, você faça. Ah, eu estava de noite, um animal bateu em mim, deu toque, sei lá, qualquer lugar. Avalie detalhadamente o paciente, tá? Quer ver que é um mordedor que o paciente não vê, tá certo? Então é importante isso aí. Prevenção de raiva, vacinação anual de cães e gatos. É a forma principal de prevenção, tá certo? Qual é o objetivo do OMS? Erradicar cães e gatos. Diagnóstico de situação do vírus rápido, controle aéreo do foco, captura de cães errantes e destino adequado dos mesmos, atividade educativa, principalmente da população de maneira geral. Tá? Pegaram raiva? Ficaram com raiva? Ficaram com raiva? Porque eu falei a autorização para matar? Mas essas coisas, gente, essas coisas assim é meio duro na nossa mente, mas a gente precisa assimilar isso aí, precisa ter responsabilidade.
A gente vê que a maioria do pessoal, eu formei novo, muita gente vai formar novo, né? Então a gente não tem maturidade, entendimento do que qual é a responsabilidade disso aí. E hoje em dia, não pode falar mais nada para vocês, se você não é série moral. Na minha época, a série moral era. Eu tinha uma minha era um castigo, que é castigo. Se ele perguntasse alguma coisa uma vez, estava lá. Ele perguntava de novo, sacanagem. Se você não responder, você dava castigo de 6 horas. E assim ia. Hoje em dia, se fizer isso, é preso. Vamos lá, gente, tétano. Com 6 ele sai do tétano. Você sabe o que é tétano? O que lembra você de tétano? O que chama atenção? Hã? O quê? Ferrugem? Tem algum sinalzinho que chama atenção? O quê? Como é que eu faço identificar? É bem clássico. Até quem é leigo sabe. A posição de perder os tópicos, ó. É uma rigidez muscular. É desse jeito mesmo. Ela fica rígida. Os conceitos iniciais. Os clostrídeos são isso aqui, ó. Primeiro os clostrídeos, toxina, alguns famosos. Clostrídio tetânico, que é o tétano. É da classe que transmite o tétano. É não infecciosa e não contagiosa. O paciente tem tétano. Você vai dar um abraço dele, você vai pegar tétano? Não. A ação das toxinas, tetanolisina e tetanoespasmina, ocorre o quê? Uma anaerobiose. É um gênero que é anaeróbio, tá certo? O que é um gênero anaeróbio? Nasce de oxigênio. Tá? Ação do sistema nervoso central, paralisia espástica da insuficiência respiratória. Ele contrai tanta musculatura muscular torácica, diafragmática, que o paciente não respira, fica rígido, duro. Mesmo ventilando o ventilador mecânico, esse paciente ele fica duro, não consegue ventilar bem esse paciente. Imunoprevenível, que é por vacina do PNI. Condição mais frequente, profilaxia de doença em porta de entrada. Ferramentas, vacinas e imunoglobulina que a gente usa. Então eu uso o quê? Vacina e imunoglobulina. Aqui é a mesma coisa da raiva. Se você conseguir prevenir esse paciente, se você conseguir identificar rapidamente, avaliar o esquema vacinal dos pacientes, você precisa o quê? Evitar que ele tenha a doença. Tá certo? Agente etiológico, vacina gram positivo, esporulado, anaeróbio, cabeça de alfinete, é bem assim, ó, que você vê. Com 4 a 10 micrômetros de comprimento, produz esporos que lhe permitem sobreviver em meio ambiente por vários anos. Ele fica no ar, ele fica no chão, ele fica em tapetes, ele fica em ferro, ele fica em vários lugares, tá bom? E ele tem o quê? Ele vive por anos nesses lugares. Encontrando a natureza sob forma de esporos. Em ferro, fezes, terra, galhos, arbustos, águas putrefatas, poeira das ruas, trato intestinal dos animais, especialmente cavalo e do homem, sem causar doença, tá certo? Então, sempre o que é importante é que ele vive em vários lugares. Por isso que você vai ver, quando a gente pensa em tétano, o quê? Eita, cortei meu braço com ferro. A gente pensa isso, né? Tem que vacinar. Mas tem muitas outras coisas que a gente tem que levar em consideração. Um politrauma grave. Tem que vacinar? Tem, você passa de vacina. Um corte grave, seja com uma faca limpa, tem que considerar? Tem que considerar. Tá certo? Então tudo isso leva em consideração o paciente, começando o que de orientação. Os esporos são resistentes a fervura e desinfetantes. Ah, eu vou pegar minha casa, usar desinfetante, água morna, não mata. Tá certo? Dose letal em humanos, 2,5 nanogramas quilo. Modo de transmissão. Acesso de esporos de solução de continuidade da pele e mucosa. Tem corte, lesão, ele acessa ali e contamina a pessoa. Ferimentos superficiais ou profundos, qualquer um pode causar. Tá? Condições favoráveis de anaerobiose. Esporos falam vegetativos, produção de tetanoplasmina. Que faz o quê? Que faz a transmissão e faz com que ele se espalhe pelo corpo. Tecidos desvitalizados, corpos estranhos, isquemia e infecção, condições favoráveis ao desenvolvimento do bacilo, principalmente o quê? Em feridas, certo? Necessidade de produção de anaerobiose. Agente etiológico, toxina, é variável com a cepa em meio de cultura, produção inversamente proporcional à capacidade de esporulação,
Produção tem início de 4 a 8 horas da inoculação, ou seja, depois que foi inoculado, de 4 a 8 horas começa a produção, mediada pelo plasmídio, degradada pela papaina e tripsina em fragmentos, beta, asfixia, insuficiência cardíaca e espasmo, principalmente quando acomete a área cardíaca, tá certo? Não contagiosa, ação de toxinas no nervo central, a clínica principal é o quê? Hipertonia, espasmo, insuficiência respiratória e desautonomia. Na desautonomia você tem muito o quê? Labilidade pressórica, hipotensão, hipertensão, tá? Essa alteração desautonômica. Bradicardia, taquicardia. Doença de notificação compulsória, tem suspeita, mesmo sem fechar diagnóstico, faça que notifique, tá? Descrita por Hipócrates no século V a.C., ou seja, bem antiga essa doença já é conhecida. As vacinas fizeram cair os casos de tétano, tá certo? Hoje, amplamente, a população é o quê? Vacinada, tá? Os esquemas vacinais, com a conscientização que é feita dentro das comunidades, faz com que diminuiu bastante a queda. Se você ver aqui, de 1947 até os anos 2000, praticamente está zero os casos de tétano, tá certo? É uma casuística maior em países do terceiro mundo. Outro ponto importante é prevalência de sexo masculino e acima de 60 anos, pela questão de maior exposição, tá certo? Se arriscam mais. Caminho das toxinas é o quê? Musculatura e tecidos moles, perilesionais, junção neuromuscular, ele penetra no axônio dos neurônios motores, sistema axonóide de transporte retrógrado, mesma questão da raiva, bem parecido, como o córno anterior da medula espinhal, penetra nos axônios dos neurônios inibitórios mediadores de glicina ou GABA, tá? E eles fazem o quê? Aumenta a frequência de espasmo deste neurônio, que é estado de contração crônica, que é a hipertonia, isso apoia a hipertonia, estímulos sensoriais, contração de musculatura agonista e antagonista que causa os espasmos musculares. Ele tem aquela hipertonia, aquela rigidez, para a gente ficar rígido, duro. Ela tem diversos espasmos. A musculatura parece envolver de forma contínua, o paciente tem muita dor principalmente, tá? Parece muito que o paciente com hipocalcemia. Fixação da toxina é irreversível após 3 semanas. Passou 3 semanas da contaminação, 3 semanas do acidente da lesão, não tem mais indicação de fazer nada, certo? Quais são os portos de entrada, gente? Traumas, queimaduras, trauma com material enferrujado, que é o mais clássico conhecido, que a gente pensa sempre o quê? Eita, esse ferro tá limpo, acabou de pintar. Eita, eu vou contaminar. Tá? Cuidado. Pé diabético é um fator de risco. Gangrena gasosa, úlceras, infecções de ouvido médio, aborto séptico, infecções dentárias. Todos esses pacientes, se tiver esquema vacinal irregular, inadequado, a gente tem que fazer a vacina. Tá certo? É importante essa orientação. Faça jogo com abscesso dentário. Como é que está seu esquema vacinal? Você tomou vacina para tétano? Bicho, não sei. Vai no postinho e verifica. Eu tenho que tomar vacina do tétano. Tem que orientar. Tá certo? E lembra que é muito importante o quê? Debridamento do foco. Abscesso dentário tem que resolver. Pé diabético tem que debridar. A lesão que foi cortada tem infecção por tétano, pode entrar com uma lesão que ele cortou com objeto enferrujado mesmo, que vocês fazem debridamento, limpeza local, tá certo? Como é que é o diagnóstico, gente? Clínico, rigidez muscular ou espasmos repentinos e inexplicáveis. Particularmente se tiver uma lesão recente, é um fator de risco para tétano. A gente tem que ter um fator de risco, tá? Para esse paciente. A epidemiologia também é sugestiva, tá bom? Sensório preservado, o paciente vai estar lúcido, orientado, mas ele não controla isso aqui, rigidez e espasmo. Tem um líquido anormal. Qualquer paciente que vai chegar com espasmo, rigidez muscular, sintomas neurológicos, você não tem imagem sugestiva, não tem nenhum sintoma sugestivo, não vai ter sempre líquido. Líquido vai estar o quê? Normal. Tem espasmos musculares. Trismo deve ser diferenciado de abscesso peritoxilar ou retrofaringe de outra causa local. Tá certo? O clostridio tetânico pode algumas vezes ser cultivado a partir da lesão, mas a cultura não é sensível. Sabe o que é trismo? É uma das situações mais desesperadoras que a gente tem com o paciente. Eu peguei 2 vezes na vida. Você não consegue. Você faz bloqueio muscular, você faz sobrecarga sedativo, você faz uma série de medicações e o paciente não relaxa.
Você abre, você pega a mão para abrir, você não consegue, tão rígido que fica. É desesperador. Um paciente estava na minha equipe, aí o colega com um buge, com um vidro conseguiu botar uma câmerazinha, conseguiu ver alguma coisa. Me ficou com o fibroscópio, foi para ver se ele fez. Deu o fibroscópio, olhou e um buge conseguiu passar. E esse outro que eu estava na situação, eu quebrei o dente do paciente. Ele correu o laringo, quebrou o dente, eu consegui visualizar e consegui entubar. E lembre-se que, sabia que quebrar dente é maus tratos? Vai quebrar o dente, quebra o dente, você tem que pagar o dente, sabe disso? Sabe não? Foi para ser processado. Ele salvou o dente do cara, entubou ele, quebrou o dente. Hã? Pior que sim. Hã? Não está sendo super bem. Mas nem ri mais. Ele está liberando. Aí ele está liberando. Eu não bato nesse mesmo. Vamos quebrar o dente. Ele estava sacando bem, ele estava assim, eu perguntei se eu fosse quebrar o dente. Palavra mais ofensiva. Mas nesse caso, é melhor você quebrar o dente que a dentro aqui. Eles podem ter dificuldade de sangrar, lesionar. Mas a gente vai fazer, né? Porque geralmente é o último caso mesmo. Tá? Mas o grande, o trate, né? Na emergência. Vamos lá. O quadro clínico, gente, tem formas do técnico. Quais são? Acidental, neonatal, generalizado e localizado. Como é que é o acidental, gente? Febre baixa, ausente, hipertonia, hiperreflexia, espasmo, com temperaturas espontâneas ou estimuladas. Toque, luz, sons, calor. Ele tem contratura. Esquenta, contratura. Você faz um som muito alto, ele começa a querer. Contratura. Muita luz, contratura. Ele é consciente e lúcido, ele está conversando com você, entendendo tudo. Você dá um grito dele, rígido, contratura muscular. O período de incubação é de 5 a 15 dias, curto de 24 horas e longo pode chegar a 30 dias. Período de progressão 24 a 72 horas, neonatal de 12 a 24 horas. Tá? Aqui foi o acidental e continua até o quê? O tétano acidental. Eu falo isso aqui, riso sardônico, eu vi esse termo? Vocês tiveram essa melodia? Hã? Mais ou menos. Ou não tiverem? Agora? Já viu isso aqui? Riso sardônico, ele fala isso aqui em suas clínicas que já vários pacientes, devem ver isso aqui, tá? Que é o padrão riso sardônico, que tem risco, que é o riso de masseter. Esse paciente provavelmente vai ter crise, tá? Pescoço, tem rigidez de núcleo, rigidez muscular, faringe, disfagia, membros superiores, membros inferiores, hiperflexão, fica assim, ó. Retos abdominais, abdômen tá, você palpa o abdômen aqui, uma pedra. Paravertebrais, isso acontece o quê? Essa dobra, dobra a coluna realmente, todinho faz o quê? O opistótomo, que é o caso que a gente fala. Não opistótomos, riso sardônico, pensar em tétano, tá? Esse aqui, ó. O período de infecção, 2 a 5 dias, sem período de remissão, período toxêmico, é o quê? Sudorese pronunciada, retenção urinária, febre baixa, contrações tônico-clônicas, febre alta é sinal de maior gravidade, tá certo? E você está tendo o quê? Você está tendo uma proliferação maior dessa bactéria. Tétano neonatal, que é umbilical, umbilical, 9 a 7 dias, disfagia, má pega, ausência de reflexo de sucção, trismo, riso sardônico, também toxótomo severo. Tá? A contaminação principal pelo quê? Cordão umbilical. Tá? Tétano localizado, que é um grupamento de segmento muscular, só tórax, só abdômen, só região muscular posterior. Tétano cefálico de Rose, que é paralisia facial, asfixia em estado de glande faringe, oftalmoplégico de Holmes, tétano monoplégico, um membro, tétano região lombosacra, paraplégico, disfagia, má pega, ausência de reflexo sucção, trismo, riso sardônico, opistótomo severo. Então, ou seja, pode ser também localizada, não generalizada, tá certo? É muito difícil identificar isso aqui, porque uma série de coisas podem causar. Inclusive, o diagnóstico diferencial de paraplegia de paciente que não tem uma causa específica, tá? Diagnósticos diferenciais quais são? A gente tem que pensar.
Você viu que são sintomas do quê? Neurológicos brancos. Várias coisas podem dar isso aqui, não pode? Rigidez, dor de nuca. Então o que a gente tem que pensar sempre? Intoxicação por estequinina, ausência de trismo. O paciente vai ter todos os sintomas similares, mas não tem um trismo. Meningite, febre, cefaleia, vômitos, ausência de trismo, isso é o que chama atenção. Mas pode ter rigidez muscular, rigidez de nuca, disfagia, tetania, hipocalcemia, espasmo de extremidades, uma hipocalcemia severa, que é a tetania que a gente fala, porque esses sintomas muito similares ao tétano. Sinal de Trousseau e Chebsteck, relaxamento entre os espasmos. A diferença do tétano é o quê? O tétano é o quê? Rígido, tem que ter um rígido, com espasmos contínuos. A diferença do hipocalcemia é que ele tem que intervalos de relaxamento. Raiva, epidemiologia, mordedura, convulsão. Se o paciente tem epidemiologia positiva, você não vai pensar em tétano. Mas é um diagnóstico inicial pela questão dos sintomas, tá certo? Intoxicação por metacompromisso neurolépticos, trismo, hipertrofia muscular. Alguém já teve isso aqui? Aquela síndrome. Como é mesmo, Deus? Piramidal. Não? Vista piramidal. Isso é alguém já teve? Eu também. Rapaz, é angustiante. Você levanta, você sente, você conversa, você quer ficar calado, alguém fala, você conversa. Você quer sair correndo, você quer tirar a camisa, você quer ficar com frio, com calor, você surta. Você tomou o que essa boa coisa? Não, monaquilo que você fala? É. Perideno. Vamos perdendo? O período não é foda. Meu leito. Aí usar. Acho que é comercializamento. Mas a diazepam, a principal coisa da sessão do terminal que é a administração rápida da medicação. Eu estava internado, passando mal, aí a técnica foi fazer a medicação, chegou a emergência. Não é brincadeira não, parece piada. Ela estava pedindo a medicação devagarzinho. Chegou uma parada, ela. Porra. Foi foda. Até eu já lembro isso aí, que é traumatizante. Agora eu minto que tem uma alergia vazia, por causa disso. Eu alergia ao medicamento vazio. Mentira. Falou natural, inclusive. Mentira não, tem alergia. Vocês me atenderam, tem alergia, viu? Eu peguei trauma, sabe? Outras condições, gente. Osteoartrite cervical aguda com entrei de nuca, espondilite septicêmica, hemorragia extraperitoneal, úlcera péptica perfurada, outras causas de abdômen agudo, epilepsia, outras causas de convulsão. Então nós estamos o quê? Diagnósticos diferenciais. Quando a gente fala de diagnóstico diferencial, para quê? Fazer raciocínio clínico. Tá? Eu vou juntar já sintomas e sinais para a gente chegar ao que é o diagnóstico final. Tá certo? Na hipocalcemia que eu falei, senão a gente é pistola. Vai tocar essa região do músculo macete que vai você passar na vermelha. Já da boca. Ou o senhor de Trousseau só vai pegar um espinho e vai insuflar. Ele vai começar a fazer rigidez da mão assim, insuflar. Tá certo? É para a gente avaliar esse paciente porque nós Trousseau já é pistola. Mas como é que a gente vai fazer? É porque o paciente tem uma hipocalcemia. Por isso tem sempre que usar o cálcio nesse paciente, é muito importante. Complicações, alteração eletrocardiográfica, tá? Principalmente arritmias, miocardite pode ocasionar também, eutrofismo miocárdio, aumento da atividade do sistema nervoso autônomo, simpático, íleo paralítico, edema pulmonar, fraturas vertebrais, tétano. A fratura muscular vertebral é muito questão de contratura muscular, da rigidez, tá? Teto pode causar superinfecções, hemorragias traqueais ou trato gastrointestinal, traqueostomia e úlceras por estresse, tá certo? Ele pode ir para a traqueostomia e pode formar úlcera por estresse, então o paciente tem que fazer o quê? Profilaxia para exame de mucosa gástrica de ouvido. Decorrência de interação de UTI, paralisia diafragmática, mais à direita, 23,8% dos casos. Paralisia bilateral do duto das cordas vocais, o paciente pode ficar dependente de situação mecânica. Fratura de vértebra, traumatismo da língua, tétano neonatal, alteração de desenvolvimento neuropsicomotor. Tá? Aqui é sempre mais acomete. Mas a gente está na aula de pediatria, então não vou trabalhar isso aqui. No tratamento, gente, eu tenho um tratamento inespecífico. Tem um tratamento inespecífico. A gente vai fazer o quê? Relaxamento muscular e sedação. Vai pegar esse paciente, vai entubar, vai relaxar, vai sedar. Como é que a gente faz relaxamento muscular? Alguém já viu uma aula sobre isso? A gente vai usar bloqueador neuromuscular, que é uma medicação. Já ouviram falar de succinilcolina,
oncurônio, pancurônio, satracúrio, atracúrio, para as medicações, a gente vai usar continuamente. O succinil a gente não usa contínuo, mas as outras que eu falei sim. A gente vai fazer infusão contínua. Qual é o nosso objetivo? Despolarização das placas musculares, tá? A depender do efeito da medicação. A gente vai relaxar essa musculatura. O paciente evolui com rabdomiose nos casos. Quando você despolariza, o que acontece? Ele relaxa a musculatura. Ele sai da posição de quê? De opstóticos. Ele para com as contrações musculares. Ele vai fazer o quê? Sedação, a analgesia e o hipnótico. A gente pode manter sedação com, por exemplo, propofol, midazolam e fentanil, com ketamina, depende do caso. Mas o relaxamento muscular é o principal. Por que a gente só não relaxa? Só relaxa o paciente. Quando a gente relaxa o paciente, então vai ser uma síndrome do encarceramento. O que é isso? O paciente vai ficar, ele vai continuar com dor, ele vai continuar com nível de consciência. E ele não vai conseguir se mexer. Então tem que ser o quê? Analgésico, hipnótico e relaxamento muscular. Certo? Relaxamento muscular para a dificuldade da ventilação e espasmo da hipertonia. Eu vou para vocês. O paciente não ventila, fica dura a musculatura. Fica ali enrijecida, tá? Benzodiazepínico é muito bom para fazer o quê? Para relaxamento muscular, tá certo? Curare, que é curare o quê? É o bloqueador muscular para espasmos severos prolongados. Imunoglobulina tetânica humana 5 unidades intramuscular, tá? Que a gente usa nesse paciente quando chega para a gente contaminado. Debridamento do foco após 1 hora, com o uso da parafenol de TIG ou SAT. Isso aqui é uma forma de debridamento, que é umas placas que a gente coloca. O debridamento é 1 hora após a administração da medicação, tá certo? É imunoglobulina, tá? Porque se você manipular sem imunoglobulina, você pode disseminar mais ainda. Antibioterapia é para diminuir o quê? A tetania. Metronidazol, que é uma droga o quê? Tem uma droga anaeróbia, cobertura anaeróbia. Metronidazol na primeira linha. E como opção nós temos o quê? Penicilina cristalina. Além disso, esse paciente pode e deve fazer a vacinação. Mas a vacinação é urgente? Não, não mais. Tá certo? Por que a gente faz vacinação? Porque o paciente não cria imunidade. Ele teve o tétano, tratou o tétano, saiu do tétano, amanhã, daqui 2 meses, ele caiu de novo, ele pode ter tétano de novo. Então, por isso que esse paciente deve ser vacinado. Mas não é mais urgência, tá? É para criar o quê? Imunidade. Para tratar, é a imunoglobulina tetânica. Ok? Neutralização da toxina que eu falei para vocês, tetânica, nós temos a recomendação para o uso, aqui do Ministério da Saúde, fala o quê? IGHAT, bem específica, de 1 a 3 mil somente intramuscular por conter conservante. Tá certo? Então pode fazer intravenoso. Administrar em 2 massas musculares diferentes, vai dividir a dose. Não administrar tudo numa lugar só. Vaso lateral direito e esquerdo, por exemplo. O SAG, que é o soro tetânico, 10 mil a 20 mil unidades. IM, mas pode fazer EV também, tá certo? Se IM, administrar em 2 massas musculares diferentes também. Se EV, diluir o soro glicosado a 5%, com continuamento lento, tá certo? Pode usar fisiológico? Não. Glicosado. A dose pode chegar da IGHT a 6 mil unidades, tá certo? E ela pode ser regulada a critério médico de acordo com cada condição do paciente. Erradicação do paciente no caso do tratamento é o quê? Penicilina cristalina ou metronidazol, tá certo? Metronidazol em adultos, 500 mg, serve 8 horas, 7 a 10 dias. Penicilina cristalina em adultos, 200 mil unidades. Dose EV 4 horas, 7 a 10 dias. A gente acaba o perfil do metronidazol com comodidade posológica, tá certo? O mais importante para o clínico, vocês vão ser clínicos, vocês precisam saber, gente, que é o mais importante. O mais importante de biomédica é a profilaxia do técnico, tá certo? Que deve ser avaliada de acordo com o tipo de ferimento. Isso para a gente é o mais importante, enquanto clínicos, tá bom? Você pegou o paciente, vai iniciar tratamento, metronidazol, imunoglobulina. Você pegou o paciente, para você vir um trauma, e você não orientou adequadamente esse paciente, você não investigou o status vacinal desse paciente, você está negligenciando uma possível complicação posterior, tá? Então, atenção, nossa função é profilaxia, tá? Vacina contra o tétano. É a principal forma de prevenção do tétano, é vacinar a população desde a infância com vacina de tetânica, tá?
O esquema vacinal completo é recomendado pelo Ministério da Saúde até 3 doses administradas no primeiro ano de vida, com reforço de 15 meses e 4 anos de idade. Vou mostrar para vocês. A partir dessa idade, um reforço a cada 10 anos após a última dose. Ou seja, você vai tomar até os 4 anos, vai tomar 14, 24, 34, 44, 54, até morrer. Tá? Ferimentos com risco mínimo. Ferimentos com risco mínimo, superficiais, limpos, em corpos com tecido sem vida. Conduta básica inclui a limpeza adequada e a desinfecção usando soro biológico e substância antisséptica devido ao foco da infecção. A gente não precisa fazer nada nesse caso, tá certo? Mas se a vacina tem 11 anos, você vai fazer o quê? Vacina. Risco aumentado, ferimento com risco aumentado, lesão profundas ou superficiais contaminadas, corpos estranhos, tecidos sem vida, queimaduras, feridas puntiformes, por arma branca de fogo, mordeduras, politraumas, fatores expostos, a gente deve considerar um outro propedêutico que eu falo à frente. Tá? Profilaxia deve fazer o quê? Primeiro, limpeza do ferimento com água e sabão, mergulhamento profundo, tirar a lesão do paciente, essa área é contaminada. Se necessário, o mais rápido possível, tá bom? Não há indicação para emprego de penicilina bezatina, use outros antibióticos contendo comprovado. Qual que vocês vão usar? Estalina e metronidazole. A necessidade de vacinação contra o tétano com ou sem imunização passiva depende do tipo de posição do ferimento, assim como a história de imunização prévia. Tá certo? Vamos dar exemplo. História de imunização contra o tétano, incerta ou menos de 3 meses. Sim. Vacina? Sim. Não sei quando tomou vacina, não sei o que está acontecendo. A gente fala o quê? Tomou vacina. Imunização passiva? Não. Um ferimento limpo e superficial, tá? Outros ferimentos, vacina sim, imunização passiva também sim, tá certo? Última dose há menos de 5 anos. Isso aqui é importante, muda um pouco. Ferimento superficial e limpo, vai tomar vacina? Não. Vai fazer imunização passiva? Não. O paciente com ferimentos mais graves, vai fazer vacina? Não. Vai fazer imunização passiva? Também não. Última dose entre 5 e 10 anos, aqui muda pra gente. Vacina, superficial profundo não, imunização passiva não. Mas se tem 6 anos que o paciente tomou vacina, 7 anos, 8 anos, e o paciente tem uma lesão grave, politrauma, ferimento de fogo, uma facada, uma lesão grande, corpo estranho que entrou anteriormente, a gente vai fazer o reforço da vacina. É o que muda pra gente. Tá certo? Última dose há mais de 10 anos, sempre vacina. Tá? Revisando. Ferimento limpo e leve. O paciente vai fazer vacina somente quando tiver mais de 10 anos. Certo? O paciente tem ferimento grave, lesão grave. Se tem entre 5 e 10 anos, reforço de vacina. É o que muda. Entenderam? Isso vai chegar para vocês muito no posto de saúde. O cara vai na UPA, um corte grande, vai ao posto de saúde para tomar vacina. E vocês vão ter que saber como nesse caso. Tá certo? Se é incerto, não sei o que aconteceu, se tomou vacina, se tomou, não sabe o que é, então fazer o quê? Vacina. Tá certo? Qualquer momento. O mais próximo possível. A incubação tem de 20 dias, né? A gente não sabe, a gente chama a família, a gente pede carta de vacina, se não tem, se é incerto o que é, a gente solicita que o pessoal vai fazer a vacina do paciente. Tá? Vou ser bem sincero para vocês, na prática o pessoal não faz muito, mas é o certo. Tá? Faz de politrauma, faz de mergulho de fogo, arma branca. A maioria da população de maneira geral hoje já tem a vacinação ok, já tem quase, né? Mas nesse caso tomar atenção. Isso fica muito em prova para vocês, tá? A gente é obrigado. Mas hoje as empresas, gente, mas as empresas já pedem história vacinal hoje para todos os pacientes. Não é questão de Covid, agora de manhã, né? Todo paciente. Entenderam aqui? É muito importante. Lesão leve, só se tiver mais de 10 anos. Lesão grave, entre 5 e 10 anos, vacina. Certo? Profilaxia é recomendação para o uso profilático de soro antitetânico. É o quê? 250 unidades, somente para atuar ou conter conservante, administrar em 2 doses maços musculares.
E o soro tetânico é a alternativa à imunoglobulina, 5 unidades de IM, e está indo massa muscular diferente também. Tá certo? Aqui é muito comum que lateralmente se for usar. O paciente, que é o caso do que o paciente que já está contaminado, o paciente grave, tá certo? A vacinação, gente, vou falar para vocês que é muito extensa, mas aqui fala o quê? 2 meses de idade até 6 anos, 2 meses de idade, DTP, DP, DT. Então, tudo isso aqui a gente tem o quê? A vacina de tétano. Tem na DTP, DTPA, DTP de reforço, DT e DT novamente, tá certo? A gente toma vacina 4 vezes na vida. Depois da última dose, quando vocês vão tomar? A cada 10 anos. Se lesão grave, entre 5 e 10 anos, reforço vacina. Certo? É aquilo que eu já falei para vocês. Vacinação prévia, desconhecida, ou menos 3 anos, sim, não. E aqui é a mesma coisa, bem parecido para vocês, certo? Mas foca aqui isso aqui que é mais importante para a gente. O que é mais importante da informação para vocês? Para falar que você com vacina. Esses 2 pontos é o mais importante. Certo? Dúvidas? Obrigado. Até mais.